Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Você pode ler só esse pedaço para mim, por favor? De novo. Amém. Irmãos, provavelmente essa é uma frase que dificilmente esperava-se ouvir da boca de Pedro. Dificilmente alguém esperaria que justamente Pedro voltaria à sua vida anterior. Quando nós olhamos um homem como Pedro, dizendo: parou, eu quero sair dessa brincadeira, eu não quero mais isso, eu vou voltar à minha vida antiga, eu vou pescar. Note que, apesar dele ser seguido por alguns discípulos, provavelmente por seu irmão André, que fora quem apresentou Jesus a Pedro, André foi um dos primeiros a ouvir o Evangelho através de João Batista, e foi André que disse a Pedro: Pedro, eu estou andando com um cara, e esse cara apresentou o Messias para mim. Mas a maneira cuja qual Pedro conviveu com Jesus foi uma intensidade tão grande que você jamais imaginaria ouvir: eu vou desviar, eu vou voltar à minha vida antiga, eu estou cansado de tudo isso. Nós imaginaríamos ouvir isso, talvez de Tomé, de Bartolomeu, de outro discípulo, até mesmo de Tiago, irmão de João. Mas ouvir da boca de Pedro: eu vou pescar. Vocês eu não sei, mas eu cansei disso. Eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu sei fazer isso bem, eu não dependo desse ambiente, então eu vou viver minha vida. No mínimo, isso deve ter sido estranho para todos. Todos de Cafarnaum, de Tapta, certo? Onde Pedro colocava seu barquinho. Mas eu quero te mostrar que Pedro era alguém como nós, que em algum momento da caminhada também cansa, que em algum momento da caminhada também se decepciona. É importante lembrar você que a história dele não termina desse jeito, mas mostra simplesmente um momento na sua trajetória. Mas essa história começa em Lucas, capítulo 5, verso 11. Coloca para mim, por favor. Lucas 5, 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui a história começou. Depois de uma noite exaustiva, decepcionante, barco vazio, Pedro está cansado, voltando para casa, preparando sua estrutura, lavando suas redes, certo? Note, ele não só lava. Quem pesca com rede, seja com tarrafa, com arrastão ou com uma rede de arrasto, como eles pescavam. Todas as vezes que você termina a pescaria, certo? Quem aqui já soltou pipa? Vamos lá, levante a mão. Isso, certo? Lembra? Depois de baixar a pipa, muitas vezes, cruzando, você tem que recolher a linha com velocidade. Mas você não tem tempo, no momento que está
né, recolhendo a linha, de organizá-la. Então, assim que a pipa está no alto, nós temos o hábito, né, de revolver, de remexer, de realinhar aquela linha, tá certo? Para que você consiga enrolar, senão ela embola toda. Então, na pesca, é muito comum, depois que termina, lava-se a rede, para evitar as algas, os lixos, aquelas coisas que podem ter, né, ficado presa nas tramas, e que com a umidade, se ela for guardada, ela vai umedecer as tramas, certo? Ela vai apodrecer as tramas, tá certo? Então, se remove o peixe e se joga fora os lixos, porque se não tira o lixo e deixa ele lá, ele apodrece a trama. Isso talvez explique o comportamento de muitas pessoas. Por que essas pessoas agem desse jeito? Porque se comportam daquele jeito. Porque ao longo de sua caminhada, não tiraram da vida só o que queriam, mas também tiveram que lidar com os dissabores. E ao lidar com os dissabores, não lavaram suas redes. Então ficou uma decepção, uma traição, uma humilhação, um abuso, um abandono, um descaso. E tudo isso fez com que, certo, suas tramas acabassem apodrecendo, interrompendo-se. E talvez isso fez de você uma pessoa deficiente nessa área. Pedro está vivendo este momento. Ele não pescou nada, está voltando, e quando ele chega em terra, Jesus convida Pedro a entrar novamente no mar. Pedro então agora faz, né, a pesca milagrosa e volta com o barco cheio. Quando ele volta com o barco cheio, ele é um pescador, certo? É sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu, numa pequena cooperativa de pesca, ele e seu irmão André, tá certo? Então, Jesus diz a eles: Pedro, eu preciso que você abandone tudo isso e venha comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Pronto, Pedro deixou tudo e foi atrás de Jesus. Poucas pessoas viveram com Jesus o que Pedro viveu. Primeiro, Jesus deixa Cafarnaum, ou melhor, Jesus deixa Nazaré e passa a residir em Cafarnaum. Tá certo? Cafarnaum agora é o local onde Jesus vai morar. E é fácil de explicar se você conhecer um pouco da história. O que era Cafarnaum? Cafarnaum era São Paulo, sabe? Uma cidade onde as coisas chegam primeiro, onde a moda passa lá primeiro, onde a tecnologia passa primeiro, tá certo? Cafarnaum era uma cidade extremamente frequentada, ok? Ela era a rota, nela havia lugares para os comerciantes guardar suas mercadorias, nela havia a hospedaria. Cafarnaum era uma cidade por onde a cultura, o comércio, o dinheiro, tudo passava por ali. Se Jesus despejasse em Cafarnaum o evangelho, pessoas que vinham do mundo inteiro usando aquele caminho como rota, ligando 3 continentes, Europa, África e Ásia, se passasse por ali e ouvisse a palavra da salvação e se convertesse, aquilo se espalharia pelo mundo. E foi isso que aconteceu. Cafarnaum não foi escolhida por acaso. E uma das casas em Cafarnaum era a casa da sogra de Pedro, onde Jesus resolve fazer sua base evangelística. Ou seja, terminava as reuniões, todo mundo ia embora e se distanciava de Jesus. Pedro não. Jesus morava na mesma casa que Pedro durante alguns anos. Então o relacionamento entre os dois superava todos os demais, pode ter certeza. Pedro esteve presente na maioria dos milagres de Jesus.
Pedro não é alguém como você, que escutou de alguém o milagre que aconteceu, que leu a Bíblia. Pedro estava quando Bartimeu foi curado. Pedro foi levado à casa de Jairo como um dos escolhidos entre os 12 para presenciar a ressurreição, certo? Da filha de Jairo. Pedro esteve na transfiguração e viu Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro presenciou coisas extraordinárias, viveu coisas incríveis. Seu potencial era tão grande que olha o que diz Lucas 22, 31. Coloca aí, por favor. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Preste atenção. Jesus está dizendo: Pedro, chega aqui. Essa noite, Satanás veio conversar comigo a seu respeito. Olha só. O diabo veio falar comigo que queria mexer com você como se mexe o trigo, peneirar você como se peneira o trigo. Verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Preste atenção, é fácil entender isso. Pedro é alguém que se tornou referência. Você note que Jesus, ele está andando com Jesus, e Jesus diz para ele, certo? O diabo me pediu para se andar com você, e eu orei para quando você se converter, o cara já está andando com Jesus. E Jesus diz para ele: mas quando a conversão for genuína, de verdade, certo? Isso não é apenas para você, mas também para aqueles que caminham contigo, o que demonstra que ele era extremamente relevante, influente para com os demais. Mas como é que esse cara, que viveu tudo isso, disse: eu vou pescar? No último capítulo do Evangelho de João, Pedro diz: eu não sei vocês, eu vou pescar. Eu vou para a minha vida antiga. Algumas coisas precisam ser vistas, né, nesse meio tempo. E uma delas é Mateus 26, 75. Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. As coisas estão apertando. Jesus já está deixando bem claro que não vai morar por muito tempo na casa de Pedro. Jesus já começou a dar sinais que Pedro não quer aceitar. Jesus começa a dizer a Pedro coisas cujas quais Pedro não concorda. Que história é essa, Jesus, de falar que vai morrer? O senhor é tão novo, né? Que história é essa? Como funciona isso? Como é isso? Eu não estou conseguindo entender. Aliás, não é que eu não estou conseguindo entender, eu até estou entendendo, mas eu não estou gostando do que o senhor está me dizendo. As coisas que o senhor está me dizendo estão sendo confusas. Por quê? Porque eu não concordo com isso. Que história é essa de perdoar pessoas tantas vezes? Que história é essa? Que história é essa de ser tão pacífico? Que revolucionário é o Senhor? Eu deixei meu barco, eu deixei minha profissão, eu deixei tudo para te seguir.
E agora que as coisas estão caminhando, eu estive com o Senhor quando nós éramos apenas 5, 7, 12, 15. Hoje nós estamos juntando 10, 15 mil pessoas. Agora que o negócio está ficando bom, agora que a coisa está crescendo, agora que a coisa está se solidificando, agora que pessoas estão investindo recursos, o Senhor vem com essa história de que vai morrer. Eu não concordo com isso, não. Pedro começa a descobrir que as coisas não são exatamente como ele acreditava que fosse. E toda a expectativa não correspondida tem tendências a gerar frustração. Espere do casamento ou do seu cônjuge o que ele nunca disse que faria e descubra o que vai acontecer. Espere da sua igreja o que ela nunca disse que faria e nem pode fazer com você, e é só uma questão de tempo até você querer ir embora. Cuidado com as suas expectativas. Pedro viu as coisas tão de perto, ele achou que era tão forte, que ele começa a achar que é melhor que os outros. Ele chega a dizer: ainda que todos te abandonem, eu não. Minhas experiências com o Senhor são grandes, fortes, firmes. Mas Jesus disse para ele: Pedro, vai devagar. Não é assim não. Você vai me negar. Antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Ele não acreditou. Ele só chorou nesse versículo que colocamos aqui, porque já tinha acontecido. E ele nem negou na frente de Pôncio Pilatos, de Herodes, Antipas. Não. Ele não negou na frente de Anás ou de Caifás. A negação de Pedro foi num ambiente que nem era tão perigoso assim. Ele negou para um pessoal ao redor de uma fogueira. Negou para uma mulher que disse, que o reconheceu, dizendo para ele: você é um deles. Eu lembro de você andando com Jesus. E ele disse: eu não sei do que se trata, eu não conheço ele. Mas na terceira vez, o galo cantou. Ele chora amargamente. A situação para Pedro está tão ruim, que quando Jesus aparece ressuscitado às mulheres, ele diz assim: vá aos meus discípulos e vá também a Pedro. O que indica que Pedro não estava com os outros discípulos. Não estava legal o relacionamento entre eles. Sabe? As coisas não iam muito bem. Talvez porque Pedro, naquela ocasião, pareceu um pouco pretensioso, presunçoso. E não foi só ele. Tiago e João pediram para sentar em lugares de privilégio quando entrasse no reino dos céus. A equipe de Jesus não é o que você pensa. Não era tão ajustadinho, não. Jesus volta e meio tinha que fazer terapia de grupo para ajustar o comportamento de seus discípulos, porque era um querendo passar à frente do outro, um querendo ser maior, um querendo dizer uma coisa, outro, um tinha acesso, o outro não tem, e essas coisas todas. Não mudou muito de hoje, daquela época para hoje, não. As coisas ainda funcionam desse jeito. Mas quando nós olhamos um cara que vive tudo isso, dizer que vai voltar atrás é um alerta para todos nós. E talvez esse alerta venha desse texto, Mateus 14:30. Mateus, capítulo 14, verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve o quê?
e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, verso seguinte, por favor. Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, o que é que disse? Homem de pequena, preste atenção aqui, porque talvez esse seja o grande aprendizado. Jesus foi morar na casa de Pedro, Pedro viveu com Jesus coisas extraordinárias, certo? Mas esse é um texto de Mateus 14, a partir do 22, onde Jesus vem andando na madrugada sobre as águas. Está tudo escuro, todo mundo está com medo, obviamente, está certo? Quando de repente, Jesus lá fora, mesmo não tendo visibilidade suficiente, Jesus disse para o discípulo: calma, gente, não é fantasma, sou eu, Jesus. Está todo mundo desconfiado, não dá para ver. Quando de repente, Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, note que ele nem tem certeza, porque Pedro era assim, impulsivo. O dia que prenderam Jesus, sabe o que ele fez? Pegou como é que é o nome? Um punhalzinho, e atacou o soldado, o Pedro. O soldado que malandro, desviou, cortou a orelhinha dele. Não sei se arrancou fora, também não sou obrigado a saber tudo. Eu sei que teve esse boletim de ocorrência, entendeu? E Pedro não cortou, vou cortar a orelha só. Não, porque errou, ele não era zorro. Com esse ato, sabe o que vai acontecer com Pedro, Cristo? Ele vai ser preso, porque tentou contra a vida de um oficial. Sabe o que vai acontecer com Pedro? Pedro vai morrer. E Jesus fala: Pedro, difícil, hein, Pedro? Nossa, de nós andar junto. Vai falar que nós estamos virando quadrilha, você atacando os outros, assim. Vem cá, ô sem orelha, vem aqui. Jesus deu uma encaixada lá na orelha do menino, certo? E falou: vai embora. E Pedro, enquanto eu estou curando aqui, dá linha na pipa. Pagou as provas contra Pedro? Sim ou não? Pedro foi embora, certo? Mas Jesus morreu. Te falaram isso? Ele morreu. Quem matou ele? Até hoje não sei, certo? Porque não importa. Foram romanos, foram judeus, esquece isso. Para com essas palhaçadas de ficar perdendo tempo com essas coisas. Jesus morreu, soube disso? Morreu. E Pedro, coitado. Agora cadê Jesus? Você acha que estão indo agora na casa de Pedro? Não, Jesus não está mais lá. Certo? E agora Pedro vai fazer o quê? Os discípulos não estão muito afim de andar com ele. Tá certo? Ele está decepcionado porque Jesus, que criou toda aquela expectativa, foi embora e falou que vai mandar um tal de Espírito Santo. Sai quem eu estou vendo e entra que eu não estou vendo. Pensa, as coisas para os crentes só fica difícil. Você às vezes vem para a igreja e não entende nada. E aí a gente fala assim: olha, o Espírito Santo vai entrar em você. Já dá medo. O Espírito entrar em mim? Não. Sangue de Jesus tem poder, mas é confuso. É um lugar inóspito para muita gente. Pedro não está entendendo muito bem as coisas. Não está fácil para ele. A ponto dele olhou e disse: qual é a única alternativa que eu tenho? O que é que eu sei fazer? Eu vou pescar, cara. Pescar é pecado? Sim ou não? Não. Era a profissão dele. Ele não vendeu o barco, certo? Então lá vai ele. Porque quando ele disse: vou pescar, lembra Jesus dizendo: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar com você, eu roguei para que você se converta,
E isso se confirme também no pessoal que está andando contigo. Aquela turma que te segue, você é referência. Quando Pedro diz, eu vou pescar, quem estava com ele disse o quê? Nós vamos também. Ó, Pedro, indo e ainda levando os outros para o buraco. A turma falou, vou pescar também, Pedro. E foram pescar. Certo? Pegaram alguma coisa? Não pegou nada. Parece até a história de Lucas, capítulo 5. O mesmo jeito. Tá certo? Só que, quando eles estão voltando com o barco vazio, quem é que está na praia? Ele, o chefe dos crentes, Jesus de Nazaré. Jesus está lá, certo? E Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa. Pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Note que é igualzinho. Parece que Jesus está querendo reconstruir o primeiro encontro. Você note que Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus perguntou a Pedro, tu me ama quantas vezes? Isso. É como se Jesus estivesse levando Pedro, lembra Apocalipse capítulo 2, a carta aos Efésios, lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as mesmas obras. Pedro está voltando como da primeira vez, de barco vazio. Quem Pedro se parece? O mesmo homem que nunca andou com Jesus. Parece que todas aquelas experiências pouco fizeram. Deixa eu falar uma coisa para você. Experiências suas do passado com o Senhor são importantes, mas não garante seu futuro com o Senhor. Porque crente de verdade tem que ter experiência com o Senhor todos os dias. Ninguém vive de passado, não. É importante você ter, mas isso não garante, não. Está assim de gente, ó. Não, a gente conhece gente que já teve muita gente do fogo. Sim, conhece irmão? Falava 3 tipos de língua estranha. Via vassoura de fogo, caneta de fogo, bola de fogo. Você passa aí na praça hoje, está manguaçando, sem camisa, de bermuda, falando palavrão. Esse dia eu vi um cara que me recriminou, um tempo atrás, porque eu estava usando calça jeans. Ele disse que era do Satanás, o jeans. Eu falei, o jeans do Satanás? Ele falou, Senhor, eu vou para o inferno, só tinha calça jeans. Hoje que eu ainda tenho uma calça. Eu falei, eu sou discípulo do chifruto. Me recriminou, falou, esse dia passou ali. Você estava tão bonitinho ele, numa moto velha, sem camisa. Mas pensa numa mulher feia, que estava abraçada ali. Eu falei, eu que vou para o inferno. Ele já estava. Eu não vou falar o nome não, que aqui todo mundo se conhece, né? Então, mas que ele passou. Você está rindo, mas o assunto é sério. Você consegue entender? Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo que esse cara, sabe, ele parece comigo de vez em quando. Sabe aquele dia que parece que vai interromper a caminhada? Aquele dia que você levanta fraco, desanimado, aquele dia que as coisas dão tudo errado, e você fala, mas eu sou crente, gente. Sou batizado, leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu prego, e os troços, parece que... Você já levantou assim? Levanta a mão, não. Desanimado, quer saber da coisa? Vou mais nessa igreja, não. Essa porcaria só tem fofoqueiro, invejoso nessas pragas. Eu só quero ajudar, e nego puxa meu tapete, que eu já estou indo para a igreja sentado para não cair, de tanto que eu sou... E fulano não deixa eu falar com o pastor, e o outro não faz isso, e o outro não faz aquilo, e o outro não sei o quê, e me deu um conselho que eu não gostei, e eu queria uma atenção e não me deram atenção, e me deram atenção demais, eu também vou embora por causa disso, que estão enchendo minha paciência. Então, porque... Eu olho, e é isso que eu vejo, sabe? Ele está cansado. E ele falou, eu vou voltar para a minha vida antiga, pronto. Vou pescar e pronto. E o pessoal falou, estamos juntos, Pedro.
Quando ele está voltando, o Jesus está lá, fogueirinha, certo? Voltou de barco vazio, e o que Jesus falou? Ô, pessoal do barco aí, joga a redezinha do outro lado, tem peixe aí. Eles jogaram a rede, e aí tinha peixe. O João, pensa num cara malandro, João. João falou que Jesus gostava mais dele do que dos outros. E pior, que nós acreditamos nisso até hoje. Quando alguém te pergunta quem é o discípulo a quem Jesus mais amava, você diz quem? E quem foi que disse isso? O João. Não está escrito em nenhum outro, a não ser no Evangelho do João. E o que a Bíblia nos ensina com isso? Que João é visto pelos outros como ele se via. As pessoas vão te respeitar como você se respeita. Entendeu? Elas vão te ver, te valorizar como você se valoriza. Entende? Então, quando vemos aqui esse texto, João olhou e disse: ô Pedro, é ele, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. Depois você lê o capítulo 21 de João. Aliás, eu tenho tempo, coloca para mim, a partir, vou ler bastante, já estou terminando, esse culto é mais curtinho, certo? João 21, certo? Vamos ler a partir do 3. Isso. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos embora. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia com os discípulos. Não conheceram que era. Vamos embora, vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus: filho, tem de alguma coisa para comer? O que eles responderam? Isso, vamos embora. Certo? Ele disse: lançai a rede do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão. Vamos embora. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, está lá escrito João, está vendo? Foi ele que falou. O que João falou? O que João disse a Pedro? Quando Simão ouviu que era cingiu-se, botou uma roupinha, certo? Tá aí para a turma que gosta de vir para a igreja quase pelado. Tem umas irmãs aí que, pelo amor de Deus, filho, vem para a igreja sem lã, não. Você é ovelhinha. Esse dia eu vi um ali na rua, de longe. Vem uma irmã, era aqui e aqui. E eu conheci, né? Falei, minha ovelha. Minha ovelha. Falei, mas alguém tosquiou. Alguém tosquiou, não é possível. Precisava apanhar o gancho para dar uma, né? Então, pelo amor de Deus, tá certo? Até o Pedro, quando foi encontrar com o Senhor, botou uma roupinha, certo? Cingiu-se com a túnica, porque estava isso. E lançou-se ele, Pedro, nem esperou o barco chegar, já pulou. Foi embora, vamos lá. Os outros discípulos foram porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados. 100 metros no máximo, mais ou menos isso, certo? Levando as redes cheias de peixe. Vamos embora, para a gente adiantar. Logo, saltaram a terra, viram ali, e um peixe posto em cima aí, pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes, agora que apanhaste. Vamos embora. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, né? E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantar, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era vamos lá. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, certo? E deu-lhe semelhantemente o peixe. Vamos lá?
E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos embora. E depois de ter jantado, disse o que a Pedro? Simão, filho, ama-nos mais do que esses? Lembra dessa frase? Quem disse isso? Pedro. Senhor, ainda que todos eu não vou. Eu imagino quando Jesus falou, Simão, tu me ama mais do que os outros aí? Pensa os outros discípulos falando, isso aí, Jesus. Pega ele mesmo, esse metidinho, achando que é melhor que a gente. Não parece que Jesus está dando uma alfinetada nele? Mas sabe o que Jesus está dizendo para ele? Pedro, vamos tentar de novo. Vamos recomeçar esse negócio. Tá certo? Agora você está mais maduro, já deu para descobrir que não é super-homem, certo? Que as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, que você para andar comigo tem que escutar o que quer e o que precisa, certo? Tem que escutar o que gosta e o que não gosta, tem que descobrir, certo? As liberdades, mas também os limites, senão não dá para andar comigo não. Você me ama, Pedro, mais que os outros? E agora ele, mais tranquilo, o que ele respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que... Então Jesus disse o quê? Então vamos embora, Pedro, para de pescar. Para de pescar e retoma a sua caminhada. Dá para tolerar um tropeção? Dá. Dá para tolerar uma paralisação? Dá. Às vezes tem coisas que paralisam a gente. Quantos aqui já tiveram em ministérios que aconteceram coisas tão desagradáveis que paralisou você por um tempo? Quantos aqui, quando entraram na igreja pela primeira vez, sentaram lá atrás, igual você que está sentando hoje? Vou sentar aqui atrás para ninguém me ver. Até parece que sou eu que vou te ver. Aí Deus fala, para frente, para frente, para frente, para frente. Quando você vê, você está aqui na frente, tem alguma coisa para fazer? Quantos aqui já entraram assim, lá no final, e hoje estão fazendo coisa aqui, por gentileza, levanta a mão. Isso aí, ó. E tem gente que ainda está fazendo e está sentado lá atrás, mas está fazendo. Certo? Pedro está ouvindo de Jesus, a história ainda não acabou, Pedro. Se tinha alguém que sabia o que era dificuldade, aperto, pressão, esse alguém era Jesus. Mas esperar de Pedro isso, talvez seja difícil. Imagine de você. Eu não sei o que você viveu, eu não sei quais foram as pressões que você enfrentou, eu não sei quais foram seus desânimos, eu sei dos meus, e como eu nunca tive medo de falar de mim, eu sempre busquei ser transparente. Tem dia que eu não estou afim de vir à igreja, meu irmão. Tem dia que é o dia que eu vou pregar, e eu não estou afim de pregar, cara. Tem dia que eu não estou afim de atender ninguém. Tem dia. Tem algumas pessoas que às vezes, em alguns momentos, criam situações comigo extremamente desagradáveis. Às vezes eu não gostaria de falar com essa pessoa. Eu não gostaria de ver essa pessoa. Porque eu sou igualzinho a você. O que eu tenho, talvez, seja uma responsabilidade maior. Mas a verdade é essa. Você não é super-homem, meu irmão. Você não é Mulher Maravilha. Eu não sei onde você esteve um dia, onde você está hoje, onde você vai estar amanhã. Eu não posso dar garantia minha. Eu vou dar sua? Eu não vou. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor está sempre pronto para te dar mais uma oportunidade. Enquanto você estiver vivo, não interessa o que você fez, não interessa. Não interessa o que você sente,
Tá certo? Ah, porque eu fico muito constrangido de entrar na igreja, sentindo isso, pensando aquilo. Ah, é? Então, o que é? Não vai, não é isso? Então tá bom. Essa é a desculpa que você quer dar? Tá certo? Não, pastor, porque se eu chegar na igreja e olhar para aquela pessoa, eu não cultuo direito. Quem é que deu tanto poder a essa pessoa sobre você assim? Que pessoa super poderosa, que é capaz de tirar teu sono, teu apetite, tua paz. Quem é essa pessoa? Provavelmente um personagem de Stan Lee, alguém com super poderes. A minha pergunta é, hoje para você, você voltou a pescar? Você voltou para a vida antiga? O que foi que paralisou você? O que foi que atingiu você a ponto de te paralisar? É importante você descobrir que o Senhor encontrou com Pedro no último capítulo de João. Refez o caminho. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Você pode dizer o que quiser, o verbo é esse, o verbo é aquele. Pode dizer que Jesus tinha uma intenção aqui, outra lá, mas a única coisa que fica clara para mim é o seguinte: Pedro, a sua história comigo ainda não acabou. Vamos embora, meu filho. Vamos continuar caminhando. Isso, presta atenção, Atos dos Apóstolos, 16:31. Esse também é outro perturbadinho, coitado. Esse aqui queria suicidar. Turma do suicídio. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16, uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra, no início estava entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus, e o povo estava lá, maneiro, mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá, adivinhava as coisas, e tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando, e ela olhava e falava: gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. Aí Paulo falou assim: pô, estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher aí. Não estou falando que toda mulher que grita tem demônio. Mulher fala muito porque a área de fala da mulher é muito grande. O homem tem uma área de fala bem aqui assim, no finalzinho, aqui assim, ó, do tamanho de um grãozinho de feijão. A mulher tem uma área de fala, é todo lado esquerdo assim, e se faltar espaço também tem o direito todo que ela fala. Por isso que normalmente a coisa mais difícil que existe é você ver uma mulher gaga. É porque falar faz parte dela, tá certo? Foi só uma... Nem sei porque eu falei isso. Sangue de Jesus, tem nada a ver com o culto. Os teólogos de plantão morrem. Ainda bem que eu sou pastor. Tem que deixar eu pregar de novo. Escute só. Aí Paulo olhou para a dona lá, que estava endemoniada, sem estar endemoniado. Olha, uns demônios escondidos. Demônio dissimulado. Paulo falou: ô demônio, de adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. Nem esse negócio de esses brinquedinhos de criança. Os caras falaram: manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se irmou de cantar. Crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, com os carros ganhados, tudo preso assim. E eles estão lá: poderoso Deus, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas todas abertas. Ele falou: fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou: calma aí, ó, infeliz. Ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. Ele falou: acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam, depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né, rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando, é um negócio
Só estou falando fofoca, só superficial, para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo está lá, aí vem ele assustado. Ninguém fugiu. Ele falou, ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim, então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção. Olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá. Porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Deixa eu falar uma pergunta para tu, séria. O que você veio fazer aqui hoje? Tanto lugar mais legal para você ir. Se você bebe, ó, tem uns na esquina aí, umas birosas com uma cerveja maneira. Se você gosta de ver filme, você podia estar no cinema. Se você está com preguiça, você poderia estar em casa, miserável. E olha, eu sei o que você está fazendo aqui. Ah, não, eu vim aqui porque o senhor é engraçado. Fala sério, o diabo tinha poder para combater isso. Ah, eu vim aqui porque eu achei que não era o senhor que ia pregar. Se lascou. Você está entendendo? Pô, presta atenção. A desculpa que Deus usou para te trazer aqui, eu não sei. Eu só sei que você só está aqui porque Ele decidiu que você estaria. Você está entendendo? Para que você entenda que o que você enfrenta hoje não tem autorização para te destruir. É apenas para que Deus se revele mais para você. Paulo está preso e poderia falar nessa droga que eu estou preso, vou cantar é nada. Estou todo dolorido. Está ele lá cantando. Sei lá. Está lá ele. Você estava cantando com... Quem é que canta aquela música Terremoto? É Cassiane? Quem é? A Exla. Então não sei se Exla estava lá também. Cantou Terremoto, sacudiu tudo, salvou o carcereiro e depois Paulo saiu. Ou seja, aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria. O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 46, alguns homens foram prender Jesus e eles estão voltando desta missão. E como eles voltam de mãos vazias, eles foram designados a prenderem Jesus. E eles voltam sem Jesus. Bota o verso 45, que fica mais fácil de todos entenderem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Verso 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção na frase que foi dita pelos homens que receberam a missão de prender Jesus. Depois você pode observar, eles vão até onde Jesus está, se posicionam em lugares estratégicos. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento. Sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo,
eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir, a oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão. Eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou, e assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu oportunidade. Olha, ele estava cercado pelos seus discípulos que estavam em maior números. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos, porque nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo: nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foram o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é: ninguém como ele fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias, você talvez pode ter uma dessas, tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma Bíbliazinha dessa, mas algumas Bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje.
eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49. Dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu? Bota os 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia. Verso 51. E desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Preste atenção em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa. A festa encerrou. Ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré. Mas, depois de um dia de caminhada, José encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo: Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que Ele vai conosco, mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que ele vai falar. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda, falando da preocupação. Depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para 2 coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de 2 autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus.
Nesses dois ambientes ele vai nos mostrar isso. Primeiro, ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro. Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade.